Irei explicar para vocês como se dá o processo de homologação de sentença estrangeira perante o Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil. Vamos lá? Olha só, o processo de homologação de sentença estrangeira é um processo que visa conferir eficácia a um ato judicial estrangeiro. E o que seria um ato judicial estrangeiro? Pode ser uma sentença de divórcio, uma sentença de adoção, uma sentença de cobrança, uma de execução, dentre outras. E há também provimentos que não são judiciais, mas provenientes de uma autoridade estrangeira, que só terá eficácia no Brasil após a sua homologação pelo STJ. Estes provimentos que não são judiciais podem ser um divórcio extrajudicial e, em alguns países, também uma adoção extrajudicial. Lembro que esses procedimentos são feitos perante um oficial notário do país estrangeiro. Para o procedimento junto ao STJ da homologação de sentença estrangeira, ela deve ser feita por um advogado, por meio de uma petição assinada e endereçada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Esclareço que até o ano de 2004, para processar e julgar o processo de homologação de sentença estrangeira, a competência era exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Mas a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, o Superior Tribunal de Justiça passou a ter essa competência para processar e julgar os feitos relativos à homologação de sentença estrangeira e a concessão de executar também as cartas rogatórias. Atualmente, é atribuição do presidente do STJ homologar essa sentença estrangeira e conceder a execução a essas cartas rogatórias. Caso haja contestação no processo de sentença estrangeira, este será submetido a um julgamento na Corte Especial do STJ e distribuído a um dos ministros que o compõe, de acordo com o artigo 2º e 9º, parágrafo 1º da Resolução número 9 de 2005 do Superior Tribunal de Justiça. Os requisitos indispensáveis para a homologação de uma sentença estrangeira no Brasil são os seguintes: haver sido proferida por autoridade competente, as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia de uma das partes, ter transitado em julgado, ou seja, uma anotação que a sentença estrangeira é irrecorrível e, por fim, autenticada pelo cônsul brasileiro e devidamente traduzida por um tradutor juramentado aqui no Brasil. Os demais documentos necessários são a declaração de anuência do requerido ou da requerida, a certidão de nascimento em caso de processo de adoção, certidão de casamento em caso de divórcio e cópia dos documentos pessoais dos interessados. Todos os documentos emitidos no exterior devem ser legalizados pela repartição consular brasileira, responsável pelo local onde o documento foi expedido. Em alguns países, não é necessário a consularização de documentos, em virtude de acordos internacionais de cooperação judicial entre o Brasil e o país. O tempo médio de tramitação deste processo é de 3 meses e o provimento final será uma decisão homologando ou não a sentença. Nos pedidos de homologação de divórcio estrangeiro, caso o cônjuge queira retomar o uso do nome de solteiro, de solteira no caso, é necessário que haja tal determinação na própria sentença estrangeira. E, em alguns casos, é solicitado à autoridade que seja emitido uma certidão informando ou autorizando que a cônjuge volte a usar o nome de solteiro. Resumindo, a homologação de sentença estrangeira é um processo que visa conferir eficácia a um ato judicial estrangeiro, que só terá eficácia no Brasil após a sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. E para homologar a sentença estrangeira, verifica-se os requisitos formais e da potencial ofensa à soberania nacional ou aos bons costumes e observância da ordem pública do nosso país. Desta forma, é certo que a homologação de sentença estrangeira é regulamentada em matéria civil, pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, por fim, os tratados de cooperação internacional firmados com o nosso país. Para mais esclarecimentos, estamos à disposição e obrigado pela sua atenção.